Tarde, tudo bem, gente? Então, como eu havia falado com vocês, eu queria marcar uma última reunião no ano para que pudéssemos conversar sobre o Evangelho de João, o porquê desse Evangelho, por que esse Evangelho foi escrito, qual a necessidade dele, qual o objetivo de João ao escrever esse Evangelho, o que ele conseguiu fazer. E como nós não conseguimos marcar um dia, eu não vou conseguir passar da forma que eu gostaria de passar. Mas eu vou estar passando aqui uma base, uma introdução, tentar ser o mais breve possível. Eu creio que saber dessas verdades, estar com essas verdades no coração, vai nos abençoar de forma extraordinária. Vai nos permitir entender a realidade, o contexto que nós vivemos hoje, que a nossa sociedade vive hoje, com o qual nos deparamos hoje, né? Então eu quero abençoar a vida de vocês com essa pequena palavra, esse pequeno compartilhar da palavra. Então vamos dar início. O nome desse evangelho é um evangelho de Jesus. Na verdade, o nome do livro dado por João foi Segundo João. O evangelho foi colocado mais tarde. Não há dúvida sobre a autoria do evangelho, pois um dos discípulos de João, deixa eu lembrar o nome. Ai, meu Deus. Policarpo, discípulo de João, ele atesta que João escreveu esse evangelho, que João escreveu essa carta. Embora o evangelho não traga o nome de João diretamente, ele traz o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado. Esse evangelho foi escrito por João, pelo apóstolo João. João, ele era apóstolo de João Batista e mais tarde ele veio a se tornar apóstolo de Cristo. Porque foi seguir a Jesus, ver Jesus, para dar testemunho do ministério, das obras de Jesus, para João o Batista. Então João, ele foi dessa forma, conheceu Jesus, viu o ministério de Jesus e passou a andar com Jesus. Tá? Esse evangelho, ele é o mais traduzido, é o livro mais traduzido na história da humanidade. Esse evangelho é o livro mais vendido na história da humanidade, ele já ultrapassa 4 bilhões de exemplares produzidos e vendidos ao usuário final e não aos atacadistas. Então o evangelho de João é o evangelho que tem tradução para mais línguas, é o evangelho que mais pessoas têm acesso na história da humanidade. Vocês começam a entender, nós começamos a entender a importância dessa obra quando nós vemos esses números, essa estatística que eu estou passando para vocês. Uma coisa muito simples, algo muito natural. São mais de 4 bilhões de obras distribuídas em todo o mundo, nas mais diversas línguas. Ele é considerado o cume, o ponto mais alto do Evangelho de Jesus, porque ele trata de Jesus como Deus. Ele vem mostrando, dando ênfase a Jesus como Deus, porque há uma necessidade na época em que João escreve esse evangelho, de afirmar, de mostrar de forma categórica, clara, que Jesus é Deus. Quando João escreve esse evangelho, já haviam sido escritos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 autores já haviam escrito seus evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. Eles tratam das coisas por um mesmo prisma. Cada um tem a sua visão particular, mas a ordem dos eventos, a forma que eles colocam as coisas, seguem uma lógica
uma mesma lógica. E o Evangelho de João é diferente, ele começa muito poético, mas é uma poesia rica em detalhes, rica em muita coisa que é importante para nós, é importante para a caminhada da igreja, é importante para o Evangelho. Se hoje a igreja existe, se hoje existe igreja do Senhor Jesus, claro, é pela mão, pela intervenção do Senhor, inclusive fazendo João escrever esse evangelho. Esse evangelho é a principal ferramenta de Deus para que a sua igreja permanecesse de pé, crescendo dia após dia. Toda a Bíblia é importante, mas no momento em que a igreja estava sendo destruída, os cristãos estavam caindo, os cristãos estavam perdendo a fé, eles não reconheciam mais Jesus. Então João se levanta para afirmar: Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele estava no princípio com Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João vem afirmando, reafirmando: Jesus é Deus, Ele é Criador. Jesus nasceu de uma virgem como homem, mas ele continua sendo Deus. Esse evangelho ele foi escrito porque o gnosticismo começou a adentrar a igreja. O gnosticismo começou os filósofos gnósticos, eles começaram a adentrar a igreja. O gnosticismo que nasce dentro da igreja foi um casamento entre filósofos gregos, entre pensadores da época, entre os filósofos, os sábios e os fariseus da época, os religiosos da época, os judeus da época. Então o gnosticismo começa a se implantar, a se enraizar. Ele é implantado dentro da igreja de Cristo. Ao ser implantado na igreja, qual é a ideia que o gnosticismo traz? A matéria não presta, o universo não presta, tudo que é criado não presta. Tudo que é matéria, tudo que é criação não presta, não tem valor. Não tendo valor, não prestando, a carne é impura. A carne, o ser humano, por ser matéria, ele é corrompido, não que ele vá se corromper, ele é corrompido e a corrupção carrega toda desgraça e toda maldade. Então eles afirmam isso e imediatamente eles começam a fazer um paralelo. Eles dizem que Jesus não existe como homem. Ou se existe esse Jesus, não é Deus. Porque como poderia o próprio Deus se corromper? Outra coisa, Deus não é um ser. Deus é uma energia, é uma força. Deus é uma explosão criativa, poderosa, ilustrativa, filosófica, mas nunca um ser, nunca pessoal, nunca racional. Deus é uma coisa que cria outras coisas. E o gnosticismo vem trazendo essas ideias, e essas ideias começam a brotar junto de filósofos e de judeus, e eles começam a inserir essas vãs doutrinas dentro da igreja do Senhor. E os cristãos começam a duvidar do Cristo. Como manter o cristianismo sem o Cristo? Como manter o evangelho sem a figura de Jesus? Como persistir nesse evangelho dizendo que Deus não existe, que Deus não é Deus? Que Jesus não é Deus? Que Deus é uma força, é um poder, é um algo poderoso, mas que não tem pessoalidade. Não falo de pessoalidade como ser humano, mas de personalidade. Então o gnosticismo ele adentra a igreja e começa a destruir a igreja de Cristo com essas ideias. Jesus não é Deus. Porque se fosse Deus, esse Jesus na verdade nem existiu, isso é um mito. Agora, se ele existiu, ele é apenas um homem louco.
É até interessante, eu lembrei agora de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele diz, tem duas possibilidades para Jesus. Ou ele é um grande mentiroso, porque ele diz o que ele diz, sabendo que não é. Então ele é um louco, mentiroso. Ou ele simplesmente é Deus. Porque se ele diz tudo o que diz, é tudo o que é, então ele só pode ser Deus. Senão ele é um mentiroso. E eu não sei se C.S. Lewis sabia que a igreja havia passado por esse momento tão delicado, tão difícil. Ainda no seu nascimento, no primeiro século, no primeiro momento da igreja, ela quase é destruída. Com a morte dos apóstolos, o último vivo era João. E a igreja passa pelo seu clímax ali. Ela podia ser destruída, não iria, porque os planos de Deus, eles são maiores, os projetos de Deus são maiores. Esse evangelho já estava reservado para a igreja daquela época e para nós. Então, a igreja não iria acabar. Eu quero que você tenha consciência plena disso. Por mais que os homens tentassem, a igreja não iria acabar. Agora, nós temos que ter consciência de que a ferramenta que o Senhor Deus usou para que a igreja persistisse foi o Evangelho de João. Foi a vida de João para escrever esse livro maravilhoso, esse Evangelho, para combater o gnosticismo. A intenção firme, forte de João é demonstrar categoricamente que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus, não há dúvida quanto a isso. Ele vem mostrando, ele vem batendo, dizendo, Jesus tomou forma humana, só que ele começa o evangelho dizendo, vamos ler aqui. Ele começa o evangelho no capítulo 1, versículo 1, com uma afirmação extraordinária. Ele vem dizendo, do princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse no princípio é Bereshit, que significa a primeira coisa, o primeiro. A palavra era aqui é interessante, porque ela é colocada no pretérito imperfeito. Poderia ser o pretérito perfeito se a ideia do gnosticismo fosse real, de que Jesus não era Deus, seria no pretérito perfeito. Então João diria, no princípio foi Deus. Porque ao dizer que no princípio foi Deus, João está dizendo, ele nasce ali. No princípio foi o verbo. Então ele estaria dizendo, Jesus nasceu ali. Aí ele daria voz a alguns filósofos, inclusive da Igreja Católica mais tarde, que disseram que Jesus nasce através da palavra de Deus. Não, Jesus era no princípio. O verbo era no princípio, ou seja, ele já existia. O verbo já era existente, o verbo não passa a existir. Jesus não passa a existir ali. Jesus já existia. Então aqui está afirmando nas 3 primeiras palavras. Na verdade, na nossa tradução, na tradução da Bíblia, nos manuscritos, são 2 palavras. Bereshit, e eu não estou lembrado a segunda que diz era. Mas esse era está dizendo, ele é eterno. Está dando o primeiro atributo de Deus. João está mostrando que Deus é eterno. E aí eu faço uma pergunta para você. Se eu tiro 5 anos de 10 anos, eu tirei metade, você consegue contar, categorizar? Eu perdi muito tempo, ou você perdeu muito tempo. Eu tirei metade do seu tempo. Você tinha 10 anos de vida. Eu acabei com você. Destruí um órgão vital seu. De forma que ele só tem agora 50% da sua capacidade. E você só vai viver 50% do tempo que viveria. 5 anos, eu tirei muito tempo de você. Agora me responda, se eu tiro 1 milhão de anos da eternidade, o que sobra? A eternidade. Eternidade não é uma medida de tempo. Eternidade é um atributo de Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Nós não somos eternos, porque nós fomos criados em certo momento.
A eternidade é um atributo apenas de Deus. A nossa alma, ela tem a condição de não morrer. Porque Deus nos deu vida e vida abundante. Agora nós não temos em nós eternidade, nem na nossa alma. Porque a nossa alma ela foi criada em certo espaço de tempo. Então nós não somos eternos, só Deus é eterno. Então João já começa afirmando, no princípio era o verbo, ou seja, Jesus é eterno, ele já era antes do início, ele não foi criado, ele não nasce em certo momento. Jesus sempre foi Deus, ele já existia. Ele não foi criado naquele momento específico, ele era. E o verbo aqui é logos. Vem da situação de colocar Jesus era o verbo. Jesus já era no princípio, ele já era, ou seja, eterno. E ele era o verbo, ele era o Deus racional, ele era a eternidade. Ele era na eternidade e era a eternidade, mas ele é racional, ele é pessoal, ele pensa, ele sente, ele conhece. Ele é sábio, inteligente. O verbo estava com Deus, ou seja, Jesus não apenas era Deus. O verbo racional estava, ele se relacionava com Deus. Desde sempre, desde quando? Desde sempre, porque ele estava também pretérito imperfeito. Poderia ser o verbo esteve com Deus. O verbo passou a estar com Deus. Se Jesus tivesse sido criado, seria ou o verbo esteve com Deus, ou o verbo passou a estar com Deus. Como Jesus é Deus, João diz, o verbo estava com Deus. E o verbo, aí agora ele muda para rema, poder, manifestação. A palavra com algo mais, a razão preenchida de poder, de fogo, de glória, de revelação. Então, no primeiro versículo, João está afirmando, Jesus, ele é eterno. Ele esteve no princípio com Deus. Ele era Deus. Então ele está dizendo, ele esteve, ele se relacionou com Deus. Ele sempre existiu. Ele não foi criado. Ele simplesmente é Deus. É Deus. O Deus que pensa, o Deus racional, o Deus espiritual, o Deus de revelação, o Deus criativo. Jesus é Deus. Versículo 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus. Então ele vem reafirmando. Quando as coisas começam lá em Gênesis, quando começa a se criar, Jesus estava com Deus e ele participou da criação de Deus. Ele criou todas as coisas junto com Deus porque ele é Deus. Sempre foi. Ele não passou a ser. Jesus não é alguém um pouco maior do que os anjos, pouco menor do que Deus. Ele é tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso quanto Deus, porque ele é Deus, ele esteve sempre com Deus, e tudo foi criado por ele, por intermédio dele, para ele. No versículo 3 ele vem dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, o que eu falei. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O que João está dizendo aqui? João está dizendo que Jesus é a luz. A etimologia de luz é conhecimento, é revelação, é verdade. Então ele está dizendo que Jesus é luz. Não é a luz do sol, a partir de uma explosão galáctica que criou todas as coisas. Hoje a ciência já diz, aliás, não é de hoje, é de muito tempo. A teoria do Big Bang e a teoria da evolução são teorias defendidas por uma minoria da comunidade científica, mas é colocada por uma imposição globalista da ONU como a verdade absoluta. Não é. Os cientistas discordam disso, eles não concordam com isso. Então vem dizendo Jesus é luz, todas as coisas precisam de luz para ter vida. Tudo que é vivo precisa de luz. Para crescer,
para frutificar, para avançar, para prosperar. E a palavra está dizendo: Jesus é luz. Ele dissipa as trevas. Então João está dizendo, por Jesus ter tomado um corpo, ele não se corrompeu. Ele continuou santo, porque ele é Deus. Ele é luz. Ao invés de trevas, de corrupção, de maldade, ele continuou sendo Deus. Ele não mudou. Pelo contrário, ele é luz. E ele trouxe luz e vida. Porque ele é Deus. Eu não vou me estender muito, gente. Eu quero que vocês entendam essas coisas. Eu já vou passar para o segundo ponto do que eu quero falar. Não vai dar para falar tudo. Eu não vou ficar falando aqui tudo que tem para falar sobre isso. Seria algo muito extenso. Eu acredito que vocês nem veriam isso. Mas eu vou falar mais um pouquinho. Porque eu quero chegar em um ponto. Esse ponto da luz é muito importante. E o Evangelho de João, ele carrega também o que nós chamamos de os 7 eu sou. Desculpa. Ele vem carregando 7 eu sou. Jesus, ele diz eu sou é Yahvé. É aquele Yud He Vav He, que veio a se tornar Yahvé, que veio a se tornar Jeová. Jeová é um nome que os alemães criaram. O nome bíblico é Yahvé, certo? Então Jesus, ele vem afirmando, eu sou o pão da vida. Ele diz em João 6, versículo 35 e 51. João também diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, versículo 12 e no capítulo 9, versículo 5. No capítulo 10, versículo 11 e 14, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo capítulo 10, versículos 7 e 9, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, versículo 11 e 14, ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25 e 26, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículos 6 e 7, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, verso 1 e 5, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês notaram que são 7 eu sou. 7 vezes Jesus diz, eu sou, que é o nome de Deus. Yud He Vav He. E Jeová, Javé, Yahvé, Jeová, como você quiser chamar. É o nome de Deus, o nome impronunciável. 7 vezes Jesus afirmou sobre si, eu sou. E João tratou de falar das 7 vezes. Uma vez apenas. Isso são atributos de Jesus, são qualidades de Jesus. É Jesus dizendo, eu sou Deus, e eu como Deus sou o pão da vida. Como Deus, eu sou a luz do mundo. Como Deus, eu sou a porta das minhas ovelhas. Como Deus, eu sou o bom pastor. Como Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Como Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como Deus, eu sou a videira verdadeira. Só Jesus é isso. E há 7 coisas aí, mas uma coisa Jesus reparte com a igreja. Jesus não diz que a igreja é o pão da vida. Jesus não diz que a igreja é a porta das ovelhas. Jesus não diz que a igreja é o bom pastor. Ele não diz que a igreja é a ressurreição e a vida. Ele não diz que a igreja é o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que a igreja é a videira verdadeira. Mas ele diz em Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Jesus reparte com a sua igreja essa característica em particular. Em Cantares de Salomão, Salomão ele fala de si, e ali há uma figuração,
uma alegoria que é feita entre um noivo apaixonado e uma noiva apaixonada. E Salomão também, ele está falando ali de Deus, de Jesus e da sua igreja. Alguns teólogos refutam essa questão, mas é fato isso quando nós olhamos para algumas questões. Principalmente quando olhamos para essa questão da luz. Deixa eu perguntar para vocês. A lua, ela tem luz própria? De forma nenhuma. Vocês sabem que a lua, ela reflete a luz do sol, certo? A lua não tem luz própria, mas a lua é o luminar, é o astro que ilumina a terra durante a noite, porque a lua reflete a luz do sol. E Salomão, ele faz uma alegoria dizendo que a sua noiva amada é como a lua, repleta de luz, como a igreja do Senhor, que é a luz do mundo. Por quê? Porque ela é a lua. Você, nós somos a lua do Senhor. A luz não somos nós, a luz é Jesus. Mas nós somos a lua. A luz, o sol é Jesus, mas nós somos a lua. Nós refletimos Jesus na sua totalidade. Nós temos que ser referência, temos que ser luzeiros, porque nós refletimos a luz do próprio Deus. Nós somos como luas. Toda a luz dele bate em nós e reflete sobre o mundo. Eu disse Mateus 5, eu disse Mateus 13 antes, é Mateus 5, me perdoem. Eu errei a referência. Mateus 5, versículo do 13 ao 16, que vai dizer: vós sois a luz do mundo. Começa dizendo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da mesa, mas no alto, e alumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, quando Jesus reparte essa condição de nós, igreja, sermos a luz, ele está dizendo: o mundo não tem esperança. Eu sou a luz, eu sou Deus, e eu reparto com vocês a minha luz, o meu brilho. Ele vai refletir em vocês. Não se coloquem escondidos, não se coloquem como qualquer um, não se coloquem como pequenos, escondidos, como ninguém. Vocês são a luz do mundo. Se coloquem em lugares altos. Busquem altas posições. Busquem lugares grandes para que quem não tem luz, para que quem permanece nas trevas, possa ser alcançado pela sua luz, pela luz que reflete em você. Essa luz é minha, essa luz sou eu, Jesus. E eu quero refletir em você. Mas não se esconda. Busque lugares altos. Nos seus estudos seja o melhor. Alcance lugares na política. Na sua profissão, seja o melhor, seja o maior. Esteja no lugar mais alto, porque vocês vão iluminar a todos. Vocês são luz, vós sois a luz do mundo. Não tenha medo, não se intimide. A luz que brilha em você é a luz de Deus. É o próprio Deus, é Jesus brilhando em sua vida, para que você mostre a glória do Pai a todos. Você é a luz do mundo. A luz é um atributo de Deus, um atributo de Jesus. E Ele reparte isso conosco. Não se esconda mais, você não é pequeno. Sabe por que eu trouxe isso? Só para concluir, por que eu trouxe isso? Hoje nós vivemos uma situação, meus irmãos, onde nós vemos
muitos jovens, muitas pessoas desiludidas. Pessoas que não têm esperança, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que não têm mais esperança. As pessoas olham para os outros e não conseguem achar uma referência, um referencial, não acham alguém que possa contribuir. Não acham uma referência, as pessoas não têm achado luz, não têm achado luzeiros. As pessoas olham e se desanimam, elas se frustram. As pessoas chegam a discordar de que Jesus é Deus, de que existe, de que existiu, de que Ele viveu nessa terra. As pessoas estão frustradas porque elas não têm encontrado luzeiros. Não se esconda mais. 2019 é o ano de nós avançarmos, crescermos, de revelarmos a luz do mundo e mostrarmos o Pai em nós, o Filho em nós, o Espírito em nós, porque nós somos a luz do mundo. É tempo de nós vencermos a cultura que o mundo vem impondo e revelarmos a cultura, a verdade do reino de Deus. É hora de revelarmos que Deus é Deus e Jesus não está morto, pendurado em uma cruz, mas Ele vive em mim e em você. Se levante com autoridade, com poder, com ousadia, pois você é a luz do mundo. Não deixe de brilhar, não deixe de brilhar. A sua luz, a luz de Deus está em você. Você é a luz de Deus para um mundo que não tem esperança. E esse mundo clama, esse mundo geme e chora. Pessoas tiram a vida. Pastores têm tirado a vida porque não enxergam luzeiros que possam abraçá-los. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças têm tirado a vida, têm morrido, têm adentrado ao inferno, porque não tem mais esperança. Você é a esperança de Deus para um mundo que definha em meio a trevas e que não tem mais esperança. Você é a esperança de Deus. Você é a esperança de Deus. Deus existe, Jesus é real, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Senhor dos exércitos. Ele é supridor das suas necessidades. Não desanime, não esmoreça, persista, prossiga como luzeiro do Senhor, como luz do mundo. O Senhor deseja usar a sua vida para fazer obras extraordinárias. Seja luz. Você é luz, mas brilhe como luz. Não se esconda embaixo da mesa. Se coloque em lugares altos. Você pode pensar, mas eu não tenho capacidade, eu sou tão pequeno. Coitado de mim, quem sou eu? Você é filho de Deus, herdeiro e cordeiro com Cristo. Você é a noiva do Senhor, que brilha como a luz, como a lua. Você brilha, a luz do sol. E o nosso sol é o Senhor. O nosso sol é o Senhor. Eu quero orar rapidamente por você. Senhor Deus e Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, que ouvirão essa pequena explanação sobre o Evangelho de João. Quando o Senhor disse, eu sou a luz do mundo, o Senhor reparte essa condição conosco, que somos a sua igreja, dizendo, vós sois a luz do mundo. Pai, nós vivemos em tempos parecidos com os tempos que viveu o teu servo, o apóstolo João. Tempos em que as pessoas não têm esperança, as pessoas não conseguem ver e viver crendo que tu és Deus, que o Senhor é maravilhoso e poderoso. As pessoas duvidam da sua condição de Deus, Pai. As pessoas não conseguem acreditar que o Senhor é Deus. Faltam referenciais, faltam luzeiros a brilhar, mostrando e demonstrando que o Senhor é Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dos meus irmãos, assim como eu recebi do Senhor essa palavra, assim como eu recebi do Senhor essa verdade, eu libero sobre a vida de cada irmão meu que estará ouvindo essa palavra. Vós sois a luz do mundo, não se escondam, não estremeçam, não se atemorizem, em nome de Jesus. Vós sois a luz,
vocês vão brilhar, vocês vão brilhar, vocês vão brilhar. E ao brilharem, vocês estarão revelando o Senhor, o nosso Deus, todo-poderoso Deus, a um povo que não tem mais esperança, mas que verá em você e através de você que o Senhor é Deus e que brotará. 2019 é o ano onde você alcançará lugares altos, Senhor. Eu libero sobre a vida deles lugares altos, cargos de chefia, Pai. Empresas serão abertas em nome de Jesus. Pessoas serão tocadas, vidas serão transformadas, histórias serão mudadas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orekaya namashiedeka. Oh, Senhor, vidas serão transformadas através dessas pessoas, Pai. Vidas serão tocadas, impactadas pelo poder da sua glória, Pai, em nome de Jesus. E a sua glória deseja manifestar-se em nós, porque assim quis o Senhor, assim disse o Senhor. Está escrito: vós sois a luz do mundo. Brilhem, 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 em nome de Jesus. Essa é a minha palavra hoje, meus irmãos, que o Senhor brilhe em vós, que o Senhor brilhe em nós e que a glória do Senhor inunde vidas através da minha e da sua vida, porque nós somos luzeiros do Senhor. Um abraço, a paz, que o Senhor abençoe a sua vida e coisas extraordinárias estão reservadas para nós em 2018. Eu sou o presbítero Yuri. E essa é a minha palavra hoje para a sua vida. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Shalom, shalom. Paz.